Pessoal, então esse é o último episódio da série Além do Comum. E esse episódio, por ser o último, ele vai ser especial também. A gente decidiu então contar um pouquinho da nossa história também, por que a gente resolveu fazer esse projeto. E vamos lá, tá preparado? Bora lá. Bora. Nesta série, iremos entrevistar brasileiros que decidiram abandonar a rotina convencional para explorar novas formas de viver. A ilha de Koh Phangan, na Tailândia, é o ponto de encontro dessas pessoas que compartilham com a gente suas experiências nessa jornada em busca de transformação e liberdade. Prepare-se para se inspirar e descubra os desafios e recompensas de viver além do comum. O que te fez sair da vida comum? O que me fez sair de uma vida comum foi uma demissão. O Brasil estava numa crise econômica e eu era engenheira numa obra de uma empresa grande. E no dia 23, eu acho que foi no dia 23, ou no dia, acho que foi dia 23, eu fui demitida devido a essa crise. Só que antes de ir embora, eu lembro muito bem que eu chamei algumas pessoas ali que trabalhavam comigo ali, que eram os meus mentores da época. E eu falei para eles o que eu faço agora, porque na época eu estava com 22 ou 23 anos, eu era muito nova. E aí eu lembro que a Jana, uma arquiteta lá da obra, ela olhou para mim e ela falou: Rafa, não faz nada, vai viajar, vai aprender inglês, vai para a Austrália. E aí depois de 4 meses eu cheguei na Austrália, mas com um plano de ficar por 6 meses só para aprender o inglês e voltar para a engenharia, para não perder tempo, né? Porque muitas pessoas me falavam que eu ia ficar muito distante, que eu ia perder tempo, que eu ia perder vaga. Acabei que fiquei 5 anos na Austrália e depois eu tive uma outra fase que foi quando eu larguei a Austrália também. E eu só coloquei na minha mala ali um monte de roupa, acho que eram 7, 10 quilos, não lembro. E eu vim para a Tailândia sem nada, sem dinheiro, e ali, pum! Ali aconteceu muitas coisas também. As coisas me incomodavam. Em algum momento, a vida padronizada ia me incomodando. Eu não me encaixava de alguma forma. Ou no trabalho, ou na escola, ou na faculdade. Muito cedo já mudei de cidade, saí de São Paulo, já me incomodei muito com aquele estilo de vida, principalmente na época da faculdade, assim, de trabalhar, ir para a faculdade e chegar no trabalho e olhar para o chefe e olhar para as pessoas em volta e falar: caralho, onde eu estou me metendo, né? O que eu quero da minha vida até hoje? Eu não sei direito, não sei, mas eu sei o que eu não quero. O que me incomodava, as coisas que eu não concordava, que me incomodaram, eu busquei não simplesmente aceitar, eu busquei mudar. Isso é legal, tá no livro do Paulo Coelho. Como chama aquele livro? O Caminho da Compostela. Ele fala que para você tomar uma decisão, você não precisa achar o jeito certo, você precisa descartar o errado. Então, nem sempre o jeito que você está achando é o jeito certo, mas é o único que tem dentro daquelas opções que são 9 erradas e uma está mais correta, sabe? Boa, a gente também sabe que é temporada. Foram muitas noites, assim, em claro, ansiedade. Você sabe quando você sente que você está incomodado no lugar que você está? E eu percebi que não dava para viver minha vida inteira daquela forma, né? Você tem que traçar um plano. E aí eu peguei e entrei dentro do mar, assim. Aí as coisas foram acontecendo, foram vindo para mim, né? Quando a gente realmente quer mudar, uma mudança, as ferramentas chegam até a gente. Então eu tenho a opção de a mais fácil é pegar esse avião e a mais difícil é começar alguma coisa do zero. Então, como é que eu vou ganhar dinheiro do zero? E aí a minha sorte é que eu estava na Tailândia, que é o paraíso do nômade digital. Então eu fui apresentado a novas profissões que eu nem sabia o que eram profissões e entendi que um diploma é só um diploma, não poderia ficar preso, não necessitava ficar preso à engenharia. Poderia me recomeçar.
Na verdade, recomeçar não, começar alguma coisa do zero. Mesmo eu olhando ali, tinha todo aquele cenário, aquela, né, ideal, que todo mundo fala que deveria ser o que você tem que estar feliz com, mas eu via que tinha alguma coisa ali, um vazio que faltava e cada vez mais cansada, e eu comecei a ver até no meu físico a diferença, né? Muito amarela, sem vida, sem brilho, e então eu comecei a buscar autoconhecimento. Por que que a gente resolveu fazer essa série? Eu queria ouvir de você, Fafá. Caraca, por que que a gente decidiu fazer a série? Eu acho que ambos têm motivos diferentes, né? Mas hoje eu estava lembrando disso, que no começo do ano a gente fez os nossos objetivos, nossas metas, né, para o ano todo. E a gente separou em categorias. Então tinha uma categoria que era a profissional, e a gente escreveu lá que a gente queria fazer dois documentários no ano. A gente fez um sobre o Vietnã, que ficou muito bonito. E a gente já passou da conta, assim, porque por mais que a gente fez, são vídeos mais curtos, não deixam de ser documentários. E junto disso eu lembrei também, então assim, ó, meta concluída para o ano. E junto disso eu lembrei que quando a gente estava anos atrás, sei lá, uns 3 anos atrás, que a gente estava entendendo como que a gente ia fazer nosso projeto, a gente estava com muita vontade de criar alguma coisa nossa. E uma amiga minha me mandou um YouTube que chama Green Renaissance, alguma coisa assim, que são vídeos de pessoas normais contando a história delas, num estilo documentário, e histórias bonitas de vida, né, que motivam as pessoas. E eu via aqueles vídeos e eu falava, nossa, eu queria muito fazer isso. Queria muito, não eu estar na frente da câmera, mas eu queria poder ouvir essas histórias. E eu acho que eu falei pra você, talvez, mas assim, nunca foi é muito difícil pra mim eu falar, eu vou fazer isso, porque eu também não sei o que eu quero fazer. Mas eu acho que as coisas, elas ficam em algum lugar aqui, e aí elas vão brotando assim, porque você vai vendo algumas oportunidades, meio que sem querer, e por você ter muito essa vontade, mesmo que você não fale isso alto para o mundo, o universo está sentindo, você está mexendo os seus pauzinhos para o lado que você quer ir. Então eu acho que eu fui mexendo meus pauzinhos para esse lado, porque era uma coisa que eu queria tanto fazer, e a gente já faz isso há muito tempo, Pepe. Agora a gente está fazendo para hábitos, mas a gente já fez para um monte de pessoas, a gente já fez documentário em Chiang Mai, a gente já fez documentário de nômade digital, e sempre entrevistando as pessoas. Então, caraca, eu acho muito legal ouvir as pessoas. Eu acho que todo mundo não precisa fazer o que eu estou fazendo, mas assim, vai conversar com alguém, esteja lá, fale menos que a pessoa, porque você vai sair de lá aprendendo muita coisa. Quando eu estava buscando esse tipo de informação, não sei, 6 anos atrás, por exemplo, eu não achava. Então, se eu via alguém que tinha uma vida diferente, me parecia muito distante, me parecia muito difícil de eu conseguir também ter aquele tipo de vida. Então, como as pessoas que estavam aqui eram de backgrounds muito diferentes, tinham histórias muito diferentes, mas todo mundo estava em busca de viver o seu sonho e estava, de certa forma, vivendo isso. Então, foi uma forma da gente poder contar essa história para outras pessoas e nos inspirar também. O pandeiro na parede e o verde fluorescente decorando minhas notas. Sopra o vento nordeste e um calor pela pele. Né? Se você tivesse aí 6 meses de vida, você iria continuar indo para o mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas atividades, né? Ou se você ganhasse muito dinheiro, né? Se você tivesse aí 10 milhões de reais, você iria continuar vivendo a mesma vida? O que você iria fazer, né? Cuando yo salí a viajar, me empecé a encontrar qué es lo que yo quería hacer, cuáles eran mis aptitudes, qué me gustaba. Você só se descubre
fazendo coisas, não pensando, fazendo, tipo... O que me motivou a vir para essa ilha foi essa busca interna e esse momento, então, de transição, onde eu estou nele, justamente me dedicando a esses projetos pessoais para poder transformar isso real e ser algo que, de fato, sustente essa minha vida. Foi um aprendizado que talvez eu tenha esquecido quando eu estava na correria de São Paulo, que é estar em movimento. Estar em movimento, começa a abrir porta, começa a aparecer gente, então acabou que no meu voluntariado eu conheci o Helder, eu queria um lugar para trabalhar, para tocar meus projetos pessoais, ele me trouxe para o Índico, aí no Índico eu conheci vocês. Passamos um brinde ao vento que veio dançar. Eu já entendi que a minha vida, ela tem muitas fases. Então, dentro de um ano, eu vou ter 5 fases diferentes. Porque cada lugar que a gente vai é uma fase nova. Então, sempre antes de sair de algum lugar, esse é um grande desafio para mim dentro desse estilo de vida que a gente tem. Essas mudanças constantes, por mais que a gente fique nos lugares por um tempo, igual a gente está aqui em Copangano já fazem 6 meses, e agora a gente vai embora, então dentro aí desse um mês, que é uns 15 dias antes de sair, e os 15 dias que chegam no lugar, é um grande desafio para mim. Tanto os desafios físicos, né, do dinheiro, de pessoas novas, de lugar novo, de uma casa nova, de uma rotina que precisa ser adaptável, quanto os desafios emocionais, né, da despedida, de um desconhecido, que por mais que a gente converse muito sobre isso e parece um pouco normal, no fundo ali, pelo menos eu sinto bastante. E eu preciso passar por esse período assim um pouquinho mais baixo, para me despedir mesmo das pessoas, dos bichinhos. Então, essas transições, eu acho que é o mais desafiador desse estilo de vida. A gente busca ficar 3 meses em cada lugar que a gente vai. Depois desses 3 meses, a gente vai para um outro lugar, que pode ser um lugar desconhecido, um lugar novo, ou pode ser um lugar que a gente já foi antes. Mas o legal é que a cada 3 meses a gente tem um encerramento e um início de um novo ciclo. Então, a cada 3 meses, a gente, porque às vezes a gente vai viajar de um país para o outro, ou de uma cidade para outra, a gente vai tirar uns 2 dias ali, pelo menos, para fazer meio que um levantamento do quais foram as coisas mais especiais que a gente viveu nesses 3 meses nesse lugar, quem foram as pessoas mais marcantes, quais foram os maiores aprendizados, quais foram os maiores desafios. Então, a cada 3 meses, a gente vai ter esse momento de reflexão. E quando a gente chega num lugar novo, a gente chega, parece que com um pouquinho mais de experiência, com um pouquinho mais de ferramenta. Uhum. Então, parece que vai ficando cada vez mais fácil. E isso é uma coisa que seria muito importante qualquer pessoa fazer na vida, né? Se pegar uma vez por mês, a cada 3 meses, ou pelo menos que seja uma vez por ano, você parar para realmente entender quais foram os seus maiores aprendizados nesse último ano, quais foram os maiores desafios, quem foram as novas pessoas que vocês conheceram, quais foram as novas oportunidades que surgiram. O que pode ir embora. O desapego, que a gente a cada 3 meses praticamente deixa troca de armário, né? Não que, nossa, que armário, mas troca 4 blusas, ficam, 4 blusas vão. Mas é um ritual, é como se fosse um ritual e ele é uma prática de autoconhecimento que a gente acaba fazendo por causa do nosso estilo de vida que eu gosto muito.
A própria organização que a gente tem na nossa vida, ela é uma maneira de desenvolvimento pessoal, né, de autoconhecimento, porque a gente estabelece as nossas metas que a gente quer para aquele ano. A terapia também é muito importante na minha vida, não necessariamente eu estou sempre fazendo, mas eu fico entre indas e vindas. A meditação ela fazem alguns anos que ela é essencial e diária. A gente faz várias outras práticas de respiração, de exercícios físicos. O que você está fazendo agora, essa semana? Agora, inclusive, é verdade, essa semana eu estou fazendo o Inner Walk, que é uma atividade que tem aqui na ilha. É uma prática de você ficar andando numa sala de 15 metros, você fica indo e voltando, andando, olhando para o chão, em silêncio, durante 4 horas. Parecido com uma meditação, um pouco mais dinâmico, mas também serve muito para você entender quais são seus pensamentos, de repente para você se aprofundar em algumas ideias que você tem. Eu já fiz essa prática há uns anos atrás, quando eu estava aqui, agora estou fazendo de novo. Enfim, a gente está sempre fazendo práticas que ajudam a gente a lembrar qual que é o nosso propósito, quais são nossos objetivos e o que deixa a gente feliz e preenchido. Quais são as práticas que você recomenda alguém a fazer? Alguém que está começando a se interessar por autoconhecimento agora? A pessoa vai fazer sozinha? Vai. Tá, acho que meditação, primeira da lista, e devagar, né? Talvez fazer uma meditação onde você sinta partes do seu corpo por alguns minutos, 5 a 10 minutos. Eu acho que você vai ter uma experiência bem interessante, porque você vai realmente sentir sua mão, seu pé. Foi assim que eu comecei, com uma meditação de 10 minutos, sentindo as partes do meu corpo, e foi muito interessante aquela sensação. Uma outra prática muito interessante, que eu acho que é importantíssima para as pessoas, é a gente realmente escrever o que a gente está sentindo. Então, o Pedro, ele sempre vê quando eu fico um pouco mais nervosa, um pouco mais ansiosa. Em qualquer momento do meu dia eu vou pegar o meu caderno e eu vou escrever o que eu estou sentindo, porque isso faz com que eu relaxe e que eu entenda que está tudo bem, que é tudo bem se sentir daquele jeito, com raiva, com irritação, com tristeza. É normal essas sensações. Então, eu acho uma prática muito interessante. Uma outra prática que para mim foi muito boa foi a terapia, né, com um profissional real, um psicólogo, um terapeuta. Eu já fiz psicóloga, eu já fiz terapia, eu já fiz psicanalista, já fiz terapia de floral. Então eu também, igual o Pedro, não que eu estou numa constante sempre fazendo, mas eu sempre volto para alguma dessas práticas, porque é muito interessante, ainda mais conversando com um profissional. Uma outra prática que é bem interessante para quem está começando, inclusive para se conectar com outras pessoas que já estão ou que estão começando também, são retiros espirituais, retiros de meditação, retiros de yoga. É muito interessante também. Tem muitos retiros que são de graça, tem retiros que são pagos. Os dois vão ter um valor muito grande para essa iniciação. E para quem não tem essa coragem ainda, talvez, de falar com alguém, ou de ir num retiro, ou não acredita que a meditação tem esse poder, talvez um curso, né? Fazer um curso online, onde você também vai se conectar com outras pessoas que estão ali querendo entender como funciona isso, eu acho bem interessante. Eu faço um curso online de meditação. Eu comecei de budismo tibetano e eu leio um livro também, então faço um programa relacionado a isso. Então eu vou mudando estilos diferentes de meditação. Então já fiz meditação silenciosa, meditação olhando um objeto, meditação com música, meditação andando. Então eu estou meio que provando um pouquinho de cada coisa, de cada estilo de meditação. Escribir, escribir lo que uno quer, así también como de lo que uno está agradecido, proyectar lo que uno
quiere hacer, lo que uno quiere atraer en la vida. A gente às vezes não faz um movimento ou a gente não tem essa liberdade porque a gente tem apego ao lugar, apego à casa. Ah, mas como que eu vou fazer sem a minha casa, sem os meus amigos que estão aqui? E a gente às vezes se esquece que a gente pode fazer amigos novos, conhecer novos lugares, ter novas possibilidades. E eu acho que o principal que ajudou a gente a chegar nisso também foi a meditação, que ajuda a gente a perder o medo e o apego e tudo isso. Essa ponta, essa borda da minha zona de conforto, ela não está em casa, na minha família, na minha rotina, na vida do meu mundano que eu vivo. Então, o viajar, ele é o primeiro passo para eu sair da minha zona de conforto. Então, ele é o ir para fora para eu conseguir ir para dentro. Então, e a partir dali, então, o mundo se abre, né? Porque quando a gente consegue sair, né, e olhar a nossa vida de uma outra perspectiva, que não seja a gente estar ali no meio da correria, do caos, da rotina, e com as vozes ali, né, da sociedade, dos amigos, da família, das pessoas ao nosso redor que condicionam que a gente deveria estar vivendo de uma maneira, fica muito mais fácil da gente desidentificar, ou seja, né, ir para longe e poder escutar o que é a minha verdade, o que é a minha voz, o que eu quero, o que é a minha verdade. Que isso não acontece no dia a dia. Acho que além do comum é isso, é coragem, né? E é isso que a gente quis mostrar, que as pessoas que a gente entrevistou, que a gente se conectou, que a gente vai levar para a vida, elas só tiveram coragem. Elas precisavam disso e elas foram corajosas para aceitar, né, o que elas estavam sentindo e dar uma chance para alguma coisa diferente acontecer para elas, acontecer nelas. Realmente existem milhares de jeitos de se viver, existem milhares de formas de sucesso além do comum, existem milhares de tipos de rotinas que a gente não conhece além do comum. Então, além do comum, inspiração, coragem, informação e muito amor. E amor.